Me aposentando, eu fui morar sozinha na nossa casa na praia, em paz com a natureza. Então minha filha me ligou. Meus sogros vão morar com você. Se você não quiser, volte para a cidade. Não discuti, não falei nada, mas quando eles chegaram, encontraram a surpresa que eu tinha deixado para eles. Quando viram, ficaram em choque. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e sempre acreditei que, ao me aposentar, eu finalmente encontraria um pouco de paz. Trabalhei desde os 13 anos, criei minha filha sozinha depois da morte precoce do meu marido, segurei o peso do mundo nas costas por décadas. Sonhava com apenas uma coisa: silêncio, natureza. O som das ondas batendo nas pedras da nossa velha casa de praia. Aquela casa tinha sido comprada por mim e pelo meu marido, num tempo em que a gente ainda tinha sonhos que cabiam dentro do peito. Era simples, mas tinha alma. Ali, tínhamos imaginado passar a velhice juntos. Mas o destino não pergunta antes de arrancar as pessoas da gente. Quando me aposentei, tomei a decisão que sempre ficou presa no meu coração: voltar para aquela casa. A casa onde meu marido ria, onde minha filha aprendeu a andar, onde eu sentia a presença dele nos detalhes que ninguém mais via. Arrumei minhas malas devagar, com carinho. Coloquei meus livros preferidos na caixa de papelão, separei as louças antigas, dobrei minha manta azul favorita, a mesma em que meu marido dormiu tantas vezes depois do almoço, e parti numa manhã clara de março. A estrada até lá parecia me abraçar. A cada quilômetro, eu sentia meu corpo ficando mais leve, como se a cidade tivesse deixado de ser uma prisão e voltado a ser apenas concreto. Quando vi o mar pela primeira vez naquela curva torta da estrada, meus olhos encheram de lágrimas. Cheguei. Finalmente voltei. Passei as primeiras semanas organizando tudo. Reformei os armários antigos, limpei as janelas que rangiam, cuidei do jardim que meu marido amava. Eu acordava cedo para ver o sol nascer atrás da água e dormia ouvindo o vento entrando pelas brechas da madeira. Era a minha vida de novo, meu canto de mundo, meu descanso. Mas a paz nunca dura muito quando você tem família. Foi no início de abril, numa tarde quente, quando eu estava varrendo a varanda, que meu celular tocou. Era minha filha, Aline. Atendi sorrindo, imaginando que ela queria me visitar no fim de semana. Mas a voz dela veio seca, rápida, prática demais. Mãe, preciso falar com você. Minha mão parou no ar. O vento diminuiu. O coração também. Diga, filha. Ela respirou fundo. Os pais do Marcelo vão morar com você. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Como é? Perguntei, sentindo meu estômago afundar. Aline continuou, sem emoção. Os sogros estão com dificuldades. A casa deles foi vendida. E, como você está morando sozinha aí na praia, achei que seria bom para vocês. Eles são idosos, precisam de ajuda. Eu senti a vassoura escorregar da minha mão. Aline, essa casa é meu descanso. Eu sei, mãe, mas é temporário. E você sempre foi tão acolhedora. Eles vão ficar aí. Está decidido. Meu sangue esquentou. Aline, você me perguntou? Ela suspirou alto, impaciente. Mãe, não começa. Se você não quiser, volte para a cidade. Fique no meu apartamento. Mas aqui, eles não vão morar. E eles precisam de um lugar. Então, ou você volta, ou recebe eles aí. Eu fiquei tão chocada que não consegui falar. Era como se ela tivesse me dado uma ordem, e não uma opção. Eu que dei tudo por ela. Eu que me virei para criá-la sozinha. Eu que nunca pedi nada. Eu que só queria paz. Aline continuou. Eles chegam terça. Eu avisei que você estaria esperando. Se cuida. Depois a gente se fala. E desligou. Eu fiquei parada na varanda, com a brisa do mar batendo no rosto, mas nada parecia real. Meus pensamentos embaralhados tentavam entender como minha própria filha podia achar que eu era descartável, que minha paz era um preço pequeno a pagar pelo conforto dos outros. Mas eu não chorei, não discuti, não implorei. Eu apenas respirei fundo e tomei uma decisão silenciosa. Eles viriam morar aqui, sim, mas não da forma como imaginavam. A casa era minha história, meu legado. E quem entra na casa de uma mulher experiente, pensando que vai mandar, geralmente tropeça no próprio orgulho. Passei a noite inteira acordada, ouvindo o vento bater nas frestas, com o coração pesado, mas firme. Eu não seria humilhada dentro da minha própria casa.
eu não viveria como hóspede no lugar que construí. Então, comecei meu plano. Um plano simples, elegante e absolutamente infalível. Quando os sogros da minha filha finalmente chegassem, eles encontrariam a surpresa que eu preparei, e quando vissem, ficariam paralisados, em choque, porque descobririam que eu não estava sozinha nessa história, e que a casa de praia não pertencia mais apenas a mim, mas sim a algo muito maior, algo que mudaria tudo. Depois da ligação da Aline, fiquei sentada na varanda por horas. O mar batia nas pedras, constante, enorme, eterno. E eu, tão pequena diante da força dele, pensava: como uma filha pode tratar a própria mãe como se fosse um cômodo vazio disponível para relocação? Como alguém que nasceu do meu ventre, que eu embalei, alimentei, protegi, podia achar que eu era substituível? Eu fiz tudo por ela. Absolutamente tudo. Mas a ingratidão às vezes se manifesta não em palavras, mas em decisões frias, tomadas como se o coração fosse um móvel que se troca quando perde utilidade. Não chorei. Não naquele momento. Eu apenas senti um peso e depois, estranhamente, senti um vazio dentro de mim. Um vazio silencioso. E dentro desse vazio, algo nasceu. Uma força. A força da mulher madura que já não implora para ser respeitada, simplesmente exige. Naquela noite, caminhei pela casa inteira. Toquei cada parede, cada fotografia antiga, cada detalhe que meu marido deixou, e percebi algo importante. A casa não era apenas minha, era parte da minha história de luta, parte da minha essência. Ela carregava memórias, dores, amores e decisões que ninguém mais conheceria tão profundamente quanto eu. Eu não deixaria que dois estranhos chegassem aqui e me tratassem como empregada, babá, cuidadora ou sombra. Não dentro do único lugar do mundo onde eu ainda sentia meu marido respirando comigo nos detalhes invisíveis. Passei a madrugada arrumando tudo, mas não como uma anfitriã, não como uma dona de casa que prepara o lar para visitas. Eu arrumei com intenção, com estratégia, com cada pedaço da sabedoria que os meus 68 anos me ensinaram. Coloquei cada móvel em um lugar específico. Tirei meus objetos pessoais da vista, reorganizei as gavetas, separei documentos, escrevi bilhetes, decorei um cômodo inteiro com uma ideia que ninguém, absolutamente ninguém, imaginaria. E enquanto o sol subia no horizonte e deixava o mar dourado, eu já tinha tudo pronto. Tudo. Aline achava que estava me obrigando a aceitar algo, mas ela nunca entendeu que a mulher que a criou não era fraca. Era silenciosa. E o silêncio das mulheres maduras é perigoso, porque é dentro dele que nascem os planos mais inteligentes. Na terça-feira, acordei antes das 6. Preparei café, lavei o rosto com água fria, vesti uma roupa simples, mas firme, e sentei na varanda, esperando. Quando o carro estacionou na frente da casa, vi pela janela o casal descendo. Os sogros da minha filha, Dona Carmen e seu Agenor. Ela, sempre olhando de cima, com aquele nariz empinado de quem acha que a velhice dela vale mais do que a das outras. Ele, calado, mas com olhos que nunca esconderam o desdém que sentia por mim. A plebeia que o filho deles teve coragem de engravidar anos atrás. Vi os dois observando a casa como se estivessem avaliando mercadoria. E então, caminhei até o portão, sorrindo. Um sorriso calmo, sereno, cortante. Bom dia, disse eu. Sejam bem-vindos. Eles não disseram nada. Apenas entraram como se fosse obrigação minha recebê-los. Carmen foi a primeira a abrir a boca. Pelo menos parece limpa. Achei que estivesse pior. Mas tudo bem. Depois eu vejo o que precisa mudar. Respirei fundo, com calma, com a postura de quem já sabe a resposta final da história, mas deixa o outro caminhar confiando na própria arrogância. Agenor olhou em volta. E onde vamos dormir? Espero que aquele quarto grande seja para nós. Não vamos ficar espremidos, claro. Eu continuei sorrindo. Sim, o quarto grande está totalmente preparado. Fiz questão de deixar tudo perfeito. Eles se entreolharam com ar de vitória. Ainda bem que você entendeu seu papel, Helena, disse Carmen. Aline já explicou tudo. Vamos precisar que você cozinhe para nós, já que não estamos acostumados com comida de praia. E também precisamos que você faça as compras. E não mexa nas nossas coisas. Já tenho idade demais para ensinar alguém a arrumar casa como deve ser. Eu apenas assenti. Calma. Profunda. Inabalável. Claro, podem entrar.
O quarto de vocês está logo ali. A surpresa está preparada. Eles caminharam pelo corredor com ar de donos. Eu fiquei para trás, observando. Quando abriram a porta do quarto, pararam, congelaram, ficaram completamente pálidos. Os olhos deles se arregalaram tanto que pareciam saltar do rosto. E Carmen, pela primeira vez em toda a vida, ficou sem palavras, sem voz, sem reação. Porque naquele quarto que eles achavam que seria o deles, estava a surpresa que eu preparei, a prova de que eles não mandariam em mim, a prova de que eu não estava sozinha naquela casa. E quando eles viram, ficaram em estado de choque. Agenor deu um passo atrás. Carmen levou a mão à boca, e eu, da porta, apenas disse: "Ah, esqueci de avisar. A casa não está tão vazia quanto vocês imaginavam, e o silêncio deles foi a música mais doce que já ouvi." A história, naquele momento, nem havia começado. O choque estampado no rosto dos dois iluminou o quarto mais do que qualquer lâmpada poderia. Era como observar duas máscaras caindo ao mesmo tempo. A surpresa que preparei era simples, mas devastadora. Bem no centro do quarto, aquele que Carmen já imaginava decorar com suas cortinas floridas e tapetes bordados, havia uma cama arrumada com extremo cuidado. Não era uma cama de casal, nem duas camas de hóspedes. Era a cama de minha irmã mais velha, Lourdes. Ela estava sentada nela, com os cabelos brancos presos num coque torto, óculos na ponta do nariz, folheando um livro de capa dura que pegara da minha estante. Levantou os olhos assim que eles abriram a porta e sorriu. Um sorriso tranquilo, mas com um brilho afiado, típico da nossa família. "Ah, vocês devem ser os sogros da Aline", disse ela, folheando a página devagar. "A Helena me falou muito sobre vocês." Carmen empalideceu. Agenor endureceu os ombros. Os dois ficaram na porta sem saber se davam meia volta, se fingiam educação ou se gritavam. Quem é essa?" perguntou Carmen, entre os dentes. Eu dei mais um passo à frente, apoiando a mão no batente da porta. "Esta é a minha irmã Lourdes. Ela mora comigo agora." Lourdes fechou o livro, colocou-o ao lado com leveza e disse: "Aline me ligou ontem. Teve coragem de mandar vocês virem, mas não teve coragem de perguntar se eu estava aqui. Ela parece a mãe, não é, Helena? Decide tudo sozinha e depois some." Eu não pude evitar um sorriso discreto. Carmen gaguejou. Mas não nos avisaram. Não disseram que outra pessoa morava aqui." Eu inclinei a cabeça. "Vocês também não me avisaram que viriam morar na minha casa." Um silêncio grosso tomou conta do corredor. Podia-se ouvir até o som do vento passando entre as madeiras da varanda. Lourdes se levantou devagar, ajeitando o vestido largo azul. "Sabe", ela continuou, "quando Aline me pediu para vir ficar com minha irmã, achei estranho, mas agora tudo faz sentido. Ela achou que a Helena estava sozinha, achou que vocês chegariam aqui e transformariam tudo em um quartel-general. Mas parece que errou na matemática." Agenor apertou os punhos. "Isso é falta de consideração. Não esperávamos uma intrusa." Lourdes riu de leve. "Intrusa? Nesta casa? Querido, esta casa era da minha família muito antes de vocês imaginarem pisar aqui. Se há intrusos, não somos nós." O rosto de Carmen ficou rígido. As bochechas dela, sempre tão cuidadosamente maquiadas, começaram a tremer. "Aline disse que a casa era só sua." Ela afirmou, me encarando com os olhos duros, "e que você estaria feliz em receber companhia." "Então", respondi, "acho que Aline deveria ter lembrado que companhia só é boa quando é convidada. Obrigar alguém a aceitar visitas é outra coisa, e morar, então, é muito mais grave." Carmen e Agenor voltaram a se olhar, desconfortáveis, como se tivessem sido empurrados para dentro de uma peça de teatro cujo roteiro não conheciam, mas no qual a posição deles era bem clara. Não eram protagonistas e nem coadjuvantes. Eram apenas invasores descobertos no ato da invasão. Eu continuei. "Vocês vieram à minha casa acreditando que eu abriria mão da minha vida, do meu descanso, do meu silêncio e da minha liberdade, porque a Aline determinou, sem perguntar, sem pensar, sem respeito." Parei diante deles e respirei fundo. Mas minha filha esqueceu um detalhe. Esqueceu quem eu sou e esqueceu que esta casa não é depósito, nem casa de repouso involuntária.
nem quartinho de emergência para quem decide aparecer. Agenor deu um passo à frente. Então você está dizendo que não vamos ficar aqui? Meu sorriso foi lento. Estou dizendo que vocês vão descobrir isso sozinhos. Lourdes cruzou os braços, firme, imponente como só as mulheres da nossa família conseguem ser. O quarto que vocês achavam que seria de vocês, ela disse, é meu e não vai mudar. Porque Helena me chamou para morar aqui quando percebeu que a solidão estava ficando grande, e eu vim para ajudar, para apoiar, para fazer companhia, não para tirar nada dela. O silêncio ficou mais pesado. Carmen finalmente explodiu. Isso é um absurdo! Você deveria nos receber. Somos da família da sua filha. E eu respondi: família não é título. Família é comportamento. E o comportamento de vocês, desde que desceram daquele carro, não me faz querer partilhar nem a minha mesa, quanto mais minha casa. Eles não tinham o que responder. Lourdes completou: mas vocês podem ficar tranquilos. Helena preparou a surpresa de vocês com carinho. O espaço está reservado. Eles arregalaram os olhos. Que espaço? Perguntou Agenor. Eu caminhei até a janela e mostrei, apontando para a antiga edícula no fundo do terreno. Uma construção velha, pequena, abafada, onde no passado guardávamos ferramentas e objetos esquecidos. Mas agora tinha outra função. E eu disse com firmeza: vocês querem ficar? Ótimo. Mas não será dentro da minha casa. Será lá. Eu limpei, deixei tudo em ordem. É simples, mas digno. Lourdes acrescentou: e se não gostarem, a estrada para a cidade é logo ali. Carmen empalideceu. Agenor ficou sem fala. Eles queriam entrar mandando. E encontraram mulheres que já não obedecem ninguém. Mulheres maduras, fortes, cansadas de serem tratadas como empregadas emocionais. Eu finalizei. Vocês vieram impondo condições. Eu ofereço a vocês opções. Ninguém manda aqui além de mim. Escolham. Agenor respirou fundo, contendo a fúria. Carmen apertou a bolsa contra o peito. E foi nesse momento, no exato instante em que a arrogância deles encontrou a barreira da minha dignidade, que percebi. Carmen e Agenor ficaram ali, parados, olhando para a edícula como se fosse uma sentença. Eu via nos olhos deles o tremor de quem achou que viria mandar. E encontrou um muro feito de maturidade, de dignidade e de uma palavra que eles nunca imaginariam ouvir de mim. Não. Mas eles não desistiram tão rápido. A arrogância sempre tenta dar o último suspiro antes de morrer. Carmen cruzou os braços, ergueu o queixo e disse: não temos escolha agora. Vamos ficar, mas só até ajeitarmos nossa vida. Espero que você seja generosa conosco, já que somos família. Eu respirei fundo. Lourdes soltou um som curto, quase uma risada, mas se conteve. Agenor murmurou: vamos ver como funciona. Eu não respondi. Apenas os conduzi até o fim do terreno, onde a porta da edícula estava aberta, deixando a luz entrar. A estrutura era simples, modesta, mas limpa, arejada, com colchões novos, lençóis dobrados, uma pequena mesa, utensílios básicos, toalhas passadas. Fiz tudo com cuidado, mas não por eles. Fiz por mim, pela minha consciência tranquila, pelo meu senso de justiça. Quando eles entraram, Carmen fez uma expressão de nojo, olhando para as paredes. Isso era um depósito, ela disse. Não é lugar de gente. Eu mantive a voz firme. Agora está em boas condições, e é onde vocês podem ficar. Se quiserem mais conforto, podem voltar para a cidade, ou alugar outro lugar. Aqui é assim. Ela virou para mim, indignada. Aline disse que você ia cuidar de nós, que ia cozinhar, fazer mercado, limpar a casa, cuidar da roupa, que você estava sozinha e precisava de companhia. Eu dei um leve sorriso. Ela falou: mas ela não manda nesta casa. E companhia é diferente de submissão, Carmen. Agenor sentou na cama e testou o colchão com expressão de desprezo. Pelo menos arrumou algo decente. Veremos se a comida presta. Aquilo me atravessou, mas eu não reagi imediatamente. As mulheres da minha idade aprendem que o silêncio, quando usado com intenção, é uma arma afiada. Respondi com calma: vocês vão cozinhar o que quiserem. Cada um cuida do próprio prato. Carmen arregalou os olhos. Como assim? Você não vai cozinhar? Não, eu cozinho para mim. Vocês cozinham para vocês.
Somos adultos vivendo em espaços diferentes. O rosto dela ficou ruborizado, e eu senti algo mudar no ar. Era como se a casa tivesse suspirado aliviada, como se pela primeira vez ela tivesse uma dona que se colocava em primeiro lugar. A primeira noite. As sombras começam a se mover à noite. Fiz meu jantar habitual: arroz branquinho, peixe fresco grelhado com limão e ervas e uma salada leve. O cheiro percorreu a casa de forma suave. Lourdes sentou comigo à mesa. Conversamos sobre coisas simples: o barulho das ondas, o vento que entrava mais forte pela janela do lado leste, os livros que ela trouxe, as lembranças do nosso pai. Mas no fundo havia algo não dito. Aline tinha nos traído. Não com palavras, mas com a indiferença cruel usada contra quem a trouxe ao mundo. No fim do jantar, ouvi passos arrastados no corredor externo. Era Carmen. Ela entrou pela porta da cozinha sem bater, sem avisar, sem respeitar. O cheiro da comida estava aqui até a edícula, disse ela, com expressão de nojo disfarçada de interesse. Você não fez para nós? Lourdes levantou o olhar, séria. Você foi avisada. A Helena cozinha para ela. Você cuida das suas refeições. Carmen me ignorou e se dirigiu ao fogão como se fosse dona da casa. Abriu a panela, olhou dentro, fechou. Isso é falta de hospitalidade, murmurou ela. Uma mulher da sua idade devia saber receber visitas. Eu senti o golpe. Doía. Claro que doía. Ser vista como incapaz, como ferramenta, como empregada da família alheia, mas segurei firme. Carmen, vocês não são visitas. São imposições, e eu não vou servir ninguém. Se quiser comida, faça a sua. Ela ficou vermelha. Nunca fui tão desrespeitada. Lourdes respondeu. Então seja bem-vinda à realidade. Aprenda a respeitar quem te acolhe, ou vá embora amanhã. Carmen saiu dali como uma rajada de vento ruim, murmurando coisas que não tive interesse de decifrar. No dia seguinte, a primeira ofensa disfarçada. Eu regava as plantas cedo quando ouvi a voz dela atrás de mim. Helena, você realmente pretende me deixar naquele cubículo ao fundo? Respirei fundo. Sim. Ela hesitou, depois soltou. Entendi por que sua filha preferiu a sogra. É difícil conviver com você. Sempre tão fria. A palavra entrou como uma faca, mas eu respirei, com calma, com firmeza. Fria é quem não pergunta antes de impor. Fria é quem usa a velhice da outra como comodidade. Fria é quem trata a casa dos outros como se fosse depósito. Eu só estou me defendendo. Ela ficou muda. E eu segui regando. O silêncio dela me deu mais paz que qualquer praia. No terceiro dia, a primeira tentativa de dominação. Acordei com passos fortes na porta. Era Agenor. Helena, vamos conversar. Precisamos de suas chaves da casa grande. Vamos reorganizar os espaços. Eu fiquei imóvel por alguns segundos. As chaves? A casa grande? Ele realmente achava que tinha esse direito? Levantei-me devagar. Fitei seu rosto com a força de décadas de sobrevivência. Não, Agenor. Vocês não terão as chaves. Nem entrarão aqui quando bem entenderem. Vocês têm um espaço. Usem-no. Ele franziu o rosto irritado. Aline disse que você concordaria. E que sempre foi mole demais. Aquilo me atravessou como um raio. Mole. Aline tinha dito isso. Mole. A palavra ecoou dentro de mim, batendo em feridas antigas. De quando trabalhei como empregada e a patroa dizia que eu era mole para aguentar mais peso. De quando meu marido morreu e disseram que eu era mole por chorar demais. De quando Aline cresceu e disse que eu era mole demais para impor limites. Respirei fundo. Mole é quem não sabe se defender. Eu aprendi, e vocês vão aprender também. Ele saiu bufando. Lourdes apareceu ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. Eles ainda não entenderam, Helena, mas vão entender. A maturidade não pede respeito, ela impõe. Eu sorri com gratidão, mas no fundo eu sabia. A história estava apenas no começo, e a humilhação que eles ainda tentariam me impor seria muito maior do que eu imaginava. Mas a virada seria ainda mais poderosa. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar trazendo conteúdos assim, se inscreva no canal. Isso nos apoia muito e nos permite seguir compartilhando narrativas fortes como esta. Agora sim, vamos continuar. Aquele amanhecer parecia comum, mas havia algo diferente no ar. Algo denso, quase elétrico.
como se a casa tivesse pressentido que eu estava prestes a mudar. A praia estava silenciosa, o mar quase imóvel, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. 3 dias de convivência com Carmen e Agenor foram suficientes para que eu entendesse uma verdade amarga. Eles não vieram morar comigo, vieram me dominar, e Aline havia entregue minha dignidade de bandeja para eles. Eu via isso nos detalhes, no olhar revirado quando eu abria a geladeira, no tom seco quando me pediam algo como se eu fosse funcionária, na forma como tratavam Lourdes, como se ela fosse um obstáculo inconveniente, e principalmente no silêncio calculado entre um comentário venenoso e outro. Mas naquele terceiro dia, pela manhã, tudo ficou pior, muito pior. A primeira humilhação pública. Eu estava limpando o quintal, recolhendo folhas caídas, quando ouvi a voz de Carmen, alta demais para ser conversa casual. Eu fico impressionada, dizia ela para Agenor, sabendo muito bem que eu estava ali, a poucos metros. Como tem gente que se aposenta e acha que merece descanso. Minha mãe levantava às 5 todos os dias e nunca reclamou. Agenor respondeu: é essa geração frágil, tudo se ofende, tudo dói. Antigamente, velha trabalhava até cair dura. Eu parei, respirei fundo, continuei varrendo. Carmen não parou. E essa casa podia ser tão bem aproveitada pela Aline. Ela e o Marcelo trabalharam tanto. Enquanto isso, sua mãe fica aqui, sozinha, aproveitando a vida. É injusto, injusto. A palavra bateu dentro de mim. Injusto era eu ter criado a Aline sozinha. Injusto era ter economizado cada centavo para comprar esta casa. Injusto era ter sido mãe, pai, provedora, colo, força, tudo, e agora ser tratada como usurpadora do que é meu. Eu estava no limite. Lourdes apareceu ao meu lado. Não deixe entrar, Helena, disse ela baixinho. Eles querem te quebrar por dentro. É assim que pessoas arrogantes vencem, enfraquecendo a alma do outro. Mas a sua alma não é frágil. Quando ela disse isso, algo dentro de mim se aliviou. Mas a paz durou pouco. A reunião de emergência que eles nos impuseram no final da tarde, Agenor bateu na porta da minha sala sem permissão. Entrou, sentou e avisou: precisamos conversar. Família é assim mesmo, uns ajudam os outros, e você vai precisar se adaptar. Carmen entrou logo atrás, cruzando os braços. Principalmente porque sua filha espera isso. E sinceramente, Helena, você nunca foi muito útil nessas coisas práticas, mas agora terá a oportunidade de contribuir de verdade. Minha respiração travou. Do que vocês estão falando? Agenor abriu as pernas, relaxado, como se estivesse na própria casa. Decidimos organizar a rotina daqui. Como vamos viver? E isso envolve você. Eu me mantive firme. Eu não decidi nada. Carmen respondeu: mas nós decidimos, e você precisa aceitar. Ela tirou um papel da bolsa, uma lista. Uma lista que eles tinham preparado. Eu ainda lembro cada item, porque as palavras queimaram minha memória. Café da manhã para 3 pessoas. Compra de frutas frescas. Lavanderia às terças e sextas. Preparar almoço leve todos os dias. Usar os temperos que estamos acostumados. Arrumar a casa. Evitar barulhos à noite. Ceder a sala para nossas visitas. E, por fim, manter a casa organizada conforme nossas necessidades. Eu perdi o ar. Vocês estão exigindo que eu seja empregada de vocês? Carmen abriu um sorriso pequeno, venenoso. Não é emprego, é colaboração. Você está sozinha, é aposentada, tem tempo livre. E afinal, minha filha nos prometeu que você não criaria dificuldade. A palavra prometeu entrou como murro no estômago. Prometeu, prometeu, prometeu. Aline tinha me vendido, tinha garantido minha obediência como quem promete entrega de um pacote. Agenor completou. Ela disse que você sempre foi maleável, sempre aceitou tudo, sempre foi calma demais. Eu fechei os olhos. Calma demais, mole, fraca, submissa. Rótulos que me acompanharam por décadas. Eles confundiram minha serenidade com covardia. Mas naquela tarde, percebi algo que mudou tudo. Aline só disse isso porque eu nunca me defendi. E agora, eu precisava. Lourdes entrou de repente na sala, sem bater, sem pedir licença. O olhar dela era uma muralha. Reunião encerrada, disse ela, firme. Esta casa não é de vocês. Vocês não mandam em nada aqui. Vão embora da sala da minha irmã, agora.
Agenor levantou com fúria. Quem você pensa que é? A mulher que vai botar vocês pra fora se continuarem falando como se fossem donos, respondeu Lourdes. Carmen tentou manter a superioridade. Aline não vai gostar disso. Lourdes riu. Pois então a Aline que venha aqui e aprenda que mãe não é peão de xadrez. Eles saíram, mas saíram com um olhar que eu conheço bem. O olhar de quem não desiste, de quem está ferido, de quem vai tentar outra vez, e vão tentar bem pior. Mas naquela noite, quando fiquei sozinha, algo finalmente mudou dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era algo maior, era a virada, era o despertar. Era o momento em que eu deixei de temer perder minha paz e passei a lutar por ela. Eu sentei no sofá e chorei, não de dor, mas de libertação. Helena, disse Lourdes, colocando a mão no meu ombro, agora começa a parte em que você mostra quem realmente é. E eu respondi apenas com um sussurro. Eles vão aprender. Depois daquela reunião absurda que Carmen e Agenor tentaram impor, a casa ficou estranhamente silenciosa. Mas não era um silêncio bom, daqueles que a natureza traz. Era um silêncio carregado, que anunciava tempestade. E eu, por mais que tentasse limpar a cozinha, organizar a sala ou ouvir o mar lá fora, sentia por dentro que algo estava sendo armado. Não era imaginação. Era intuição, a sabedoria amarga que só as mulheres da minha idade possuem. Lourdes percebeu também. Ela me olhou enquanto lavava as mãos na pia. Eles não vão aceitar perder, disse ela. Eu sei, respondi. Gente arrogante não suporta limites, e eu tinha colocado limite demais para dois que sempre viveram pisando nos outros. Aine entra de novo na história e traz a punhalada final. Era quase hora do almoço quando meu celular tocou. Aline, meu coração, que antes se enchia de alegria ao ouvir o nome da minha filha, agora misturava angústia e desapontamento. Atendi. Mãe, ela disse num tom impaciente. Acabei de falar com Carmen. O que está acontecendo aí? Eu respirei fundo. O que está acontecendo é que você mandou 2 pessoas autoritárias para morar na minha casa sem me consultar, Aline. E eu não vou ser empregada deles. Ela soltou uma risada curta, irritante. Mãe, por favor. Eles são idosos. Você devia ajudar. É o mínimo. Eu senti a dor subir pelo peito. O mínimo, Aline, seria você me perguntar antes de decidir por mim. O mínimo seria me respeitar. O mínimo seria lembrar que eu sou sua mãe, não sua funcionária. O silêncio dela doeu mais que qualquer palavra. E então ela respondeu com frieza. Mãe, você sempre foi dramática. Eu achei que você ficaria feliz com companhia. Mas se for para criar confusão, eu posso mandar eles voltarem. Claro que aí você teria que voltar também, porque eu não vou deixar você envelhecer aí sozinha. Não é seguro. E, sinceramente, você está começando a dar sinais de que não sabe viver sozinha. A frase atravessou meu peito como uma lança. Você está começando a dar sinais de que não sabe viver sozinha. Ela estava insinuando fragilidade, incapacidade, demência. Era assim que minha própria filha me via? Lourdes, ouvindo a conversa de longe, apertou os lábios, contendo a raiva. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos. Aline, eu disse enfim, você acha que eu sou incapaz? Ela hesitou. Foi um segundo, mas um segundo que gritou mais do que palavras. Mãe, você está velha, é normal precisar de ajuda. Uma lágrima caiu no meu queixo, não de tristeza, de indignação. Velha não quer dizer submissa, velha não quer dizer burra, velha não quer dizer descartável. Mas ela não quis ouvir. Eu só quero evitar que você faça bobagem. Por favor, coopere. Seja sensata. Eles estão precisando. Faça sua parte. Faça sua parte. Era assim que ela falava comigo agora, como alguém que cobra salário emocional, como alguém que exige retorno. Eu finalizei. Aline, sou sensata há 68 anos. E você só está falando assim comigo porque acha que eu não tenho coragem de me impor. Mas você vai descobrir quem eu sou. Ela bufou. Não sei por que está assim. Depois a gente conversa. Tente não criar problema. E desligou. Não, tchau. Não amo você. Não se cuida. Somente tente não criar problema. O telefone escorregou da minha mão. Lourdes veio até mim e secou minhas lágrimas com cuidado. Ela falou isso porque achou que você ia continuar calada, Helena. Mas a mulher que criou a Aline não é fraca. E você está prestes a lembrá-los disso. Eu inspirei fundo. E naquele instante, nasceu dentro de mim a certeza. Não lutaria apenas pela minha paz, lutaria pela minha dignidade.
A microagressão que rompe a última barreira à tarde, Carmen apareceu na cozinha mais uma vez, sem bater, como sempre. Ela abriu a geladeira, depois o armário, depois a gaveta de talheres. Tudo isso em silêncio, procurando algo que pudesse reclamar, até que encontrou uma panela ainda úmida, lavada por mim horas antes. Carmen ergueu o objeto com 2 dedos, como se fosse sujo. Isso aqui está mal lavado. Você não tinha que fazer as coisas com mais atenção? Eu senti a mão tremer. Foi a primeira vez, e Lourdes percebeu. Carmen, disse minha irmã entrando de repente, a panela está limpa. Se você não gosta, lave você. Mas ela não largou. Veio direto até mim. Achei que fosse mais caprichosa, Helena. Entendo agora por que sua filha não queria que você ficasse sozinha aqui. Você não está conseguindo cuidar nem da própria cozinha. Eu senti a alma se desprender por dentro. Foi como um estalo, um rompimento, uma separação entre a Helena que aceitava tudo e a Helena que renascia naquele exato segundo. Meu olhar subiu devagar. Encarei Carmen e pela primeira vez, desde que eles chegaram, minha voz saiu sem tremor. Carmen, você está falando da última vez comigo dessa maneira. Ela riu. Um riso curto, superior. Ah, é? E o que você vai fazer? Eu ergui a mão devagar, tirei o pano da pia, dobre atrás de dobre, e coloquei sobre o balcão. Lourdes sorriu. Ela entendeu. A virada tinha começado. Eu respondi. Vou mostrar que eu não sou a velha que vocês imaginam. Eu não sou dócil, não sou fraca e não sou serva. Carmen franziu o senho. E como pretende mostrar isso? Eu sorri. Um sorriso leve, tranquilo, cheio de perigo. Você vai descobrir. Ela tentou rir de novo, mas dessa vez o som saiu trêmulo, porque ela percebeu, pela primeira vez, que eu tinha um plano e que ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Depois que Carmen apontou a panela como prova da minha suposta incapacidade, depois que Aline me jogou a responsabilidade da vida inteira sem me perguntar nada, depois que a Genor exigiu a chave da minha casa como se eu fosse uma funcionária, algo dentro de mim finalmente despertou. Não era ódio, não era raiva, era consciência. A consciência de que eu tinha passado anos engolindo coisas que nunca deveria ter engolido. Tinha confundido paz com silêncio e silêncio com submissão. Eu era calma, mas não era covarde, e eles não sabiam disso ainda. Lourdes percebeu antes mesmo de mim. Finalmente, ela disse, ao me ver colocar o pano da pia sobre o balcão com calma. Agora sim. Minha irmã voltou. Sorri de leve. Uma brisa atravessou a cozinha, fez a cortina balançar, e naquele gesto simples, quase místico, eu senti. A casa estava do meu lado. A casa que eu comprei, a casa que eu mantive, a casa que eu protegi, a casa onde meu marido viveu, a casa onde Aline cresceu, a casa onde minha dignidade repousava, a casa sabia e a casa reagiria. O primeiro passo do meu plano. Eu sabia que Carmen e Agenor só entendiam uma linguagem: controle. Eles viviam tentando controlar tudo: rotinas, espaços, palavras, corpos, decisões que não eram deles. Então, para quebrá-los, eu precisava tirar deles exatamente isso: o controle. Comecei no fim daquela tarde, sem levantar suspeitas. Disse a Lourdes: hoje à noite, não vamos jantar aqui. Ela arqueou as sobrancelhas. Vamos para onde? Para a casinha dos fundos. O sorriso dela quase iluminou o quintal. Você vai começar por lá. Sim, respondi, porque ali era o território deles. E o território deles seria meu primeiro palco. A primeira noite de desconforto. Levei Lourdes comigo até a edícula à noite, quando Carmen e Agenor estavam no terreno da frente, discutindo em voz baixa, provavelmente sobre como poderiam me dobrar, como Aline havia dito que eu era maleável. Mal sabiam eles. Quando entramos na edícula, fechei a porta devagar. Lourdes observou tudo com atenção. Vai começar a reorganizar? Vou, respondi. Mas não do jeito que eles pensam. Passei a mão por cada superfície, a cama, o criado mudo, a janela, as gavetas, e disse: eles queriam conforto, eles queriam controle, eles queriam se sentir donos da situação. Lourdes completou:
E você vai tirar exatamente isso. Assenti. Puxei a mesa para o centro. Tirei a cortina que fazia sombra. Deixei a janela sem proteção alguma. O vento frio do litoral entraria à noite com força. Separei objetos que faziam barulho quando a porta fosse aberta. Recolhi pequenos confortos que eles não davam valor. Deixei propositalmente a lâmpada mais fraca. Lourdes assistia, fascinada. Você não está sendo cruel, ela disse. Está devolvendo na mesma moeda. Não, respondi. Ainda não estou devolvendo nada. Estou apenas mostrando a eles que esta casa tem regras e que quem manda nela sou eu. Ela sorriu. E então fiz algo que mudou tudo. Peguei a chave da edícula, uma chave discreta, antiga, e tranquei a porta por fora. Lourdes arregalou os olhos. Helena, sorri de canto. Eles querem viver aqui? Querem viver sob minhas condições? Então precisam aprender que não entram e saem dos espaços sem pedir. Se querem respeito, vão aprender a pedir. Lourdes bufou, emocionada. Você está brilhante. Mas não era isso, não era brilho. Era libertação. O primeiro choque deles. Voltamos para casa antes que eles percebessem nossa ausência. Era quase 8 da noite quando os dois apareceram na varanda. Carmen já veio gritando. Helena, a porta onde estamos dormindo está trancada. Como assim? Quem mexeu? Onde está a chave? Eu olhei calmamente para ela. Eu tranquei. Agenor deu um passo para trás, tentando controlar o acesso de raiva. Como ousa? O quarto é nosso! Eu respondi com a voz baixa, mas firme como aço. Vocês dois chegaram nesta casa sem perguntar. Entraram nos cômodos sem permissão. Reviraram armários. Ordenaram minha rotina. Invadiram meu silêncio. Tentaram ditar regras. Carmen abriu a boca indignada. Helena, somos da família! Eu me aproximei. Olhei bem dentro dos olhos dela. Família não impõe. Família pede. Família conversa. Família respeita. Agenor tentou ser irônico. E vamos dormir onde hoje? No chão? Não, respondi. Eu preparei um espaço para vocês. Eles olharam ao redor. Não viram nada. Onde? Perguntou Carmen. Eu apontei para a varanda lateral, onde havia 2 redes estendidas, limpas, com mantas dobradas. Ali, você deveria ter visto o rosto deles, pálidos, ofendidos, humilhados. Lourdes estava atrás de mim. Não ria, mas eu sabia que por dentro ela aplaudia. Carmen arregalou os olhos. Você não faria isso. Já fiz, respondi. E amanhã cedo, quando acordarem, me digam como querem continuar. Se querem ficar na casinha, respeitem. Se querem ir embora, posso chamar um táxi. Agenor avançou. Você é louca. E eu respondi com a arma que eles menos esperavam. Calma. Não. Eu só não sou escrava. O mar batia ao fundo. A noite era profunda. O vento frio atravessava as redes, e eles, pela primeira vez, tiveram medo. Medo não de mim, mas de algo que nunca imaginaram. Uma mulher velha que não se dobra. Uma mulher velha que pensa. Uma mulher velha que sabe se defender. O início da síndrome do medo. Naquela noite, ouvi Carmen choramingando baixinho na rede. Agenor tossia de irritação. Eles não dormiram. O frio os incomodou. O desconforto os expôs. A vulnerabilidade deles veio à tona. E eu, sentada na varanda da casa grande, ouvi tudo. Não por prazer, mas porque sabia. Era assim que a dignidade começava a voltar, pedindo licença para entrar e tomando espaço devagar. Lourdes sentou ao meu lado. E agora? Ela perguntou. Eu inspirei o cheiro do mar. Agora, eles vão tentar reagir. E quando reagirem, eu vou mostrar a verdade que ainda não mostrei. Ela franziu o senho. Que verdade? Eu sorri devagar. Aline não sabe, mas a casa não está no meu nome. Lourdes ficou imóvel. Assim? Aline sempre achou que herdaria esta casa. Sempre contou com isso. Mas quando percebi que ela estava me tratando como peso, transferi tudo. Para quem? Eu olhei para minha irmã e respondi. Para quem nunca me virou as costas. Ela levou a mão à boca. Você é mais inteligente do que todos eles juntos. Sorri. Eles acham que vão me expulsar. Mas, na verdade, são eles que já não têm lugar aqui. E assim, naquela noite fria, sob o som das ondas e do vento, começou a fase mais poderosa da minha virada. A fase em que eu já não sofria em silêncio, mas preparava meu próprio desfecho. A manhã seguinte nasceu turva, com o céu coberto e o cheiro de chuva no ar. Eu acordei antes do sol, como sempre. Fiz café, cortei frutas, organizei a cozinha. Mas naquela manhã,
Tudo parecia mais nítido, mais claro, como se eu estivesse finalmente enxergando a vida sem os filtros que sempre usei por medo de magoar alguém. Quando saí na varanda, encontrei Carmen e Agenor enrolados nas mantas que deixei, com olheiras profundas e expressões amassadas. Eles pareciam menores, sim, pequenos. Pequenos em comparação ao tamanho da própria arrogância. Eu apenas disse, bom dia. Eles não responderam. Lourdes veio logo atrás de mim, com uma xícara nas mãos. Dormiram bem? Ela perguntou com um leve sorriso. O silêncio foi a resposta. Agenor levantou-se, sacudindo a poeira do corpo. Helena, isso aqui não é vida. Você nos humilhou, e a Aline vai saber. Carmen se levantou também. Você vai pagar pelo que fez ontem. Eu continuei tranquila. O que eu fiz ontem foi simples. Coloquei limites. Algo que vocês nunca tiveram na vida, porque sempre acharam que o mundo deveria se curvar diante de vocês. O rosto de Carmen ficou vermelho. Não fale assim conosco. Somos pessoas de respeito. Pessoas de respeito não invadem a casa dos outros, respondi. Pessoas de respeito não tratam mulheres idosas como empregadas. Pessoas de respeito sabem pedir, e vocês apenas exigem. Agenor se aproximou. Não importa, vamos resolver isso. Aline vai vir para cá hoje mesmo, e ela vai colocar ordem nisso tudo. Vamos ver o que você diz quando sua filha estiver aqui. Lourdes cruzou os braços. Estamos esperando. E estávamos mesmo. Mais cedo do que imaginávamos. A chegada de Aline e o primeiro choque. Pouco depois do meio-dia, um carro prata parou na frente da casa. Aline saiu dele apressada, batendo a porta com força. Entrou no terreno sem ao menos olhar para o mar. Ela parecia nervosa, irritada, pronta para um confronto. Assim que me viu, veio em minha direção com os olhos arregalados. Mãe, o que você fez? Carmen me ligou desesperada. Disse que vocês as expulsaram do quarto e as obrigaram a dormir na varanda. Você enlouqueceu? Aquela frase abriu dentro de mim uma ferida que eu já não queria esconder. Enlouqueci, foi? Porque não aceitei ser escrava? Porque não aceitei que 2 estranhos mandassem em mim dentro da minha própria casa? Ou porque eu finalmente deixei de ser a mãe que aceita tudo? Ela abriu a boca, surpresa com meu tom firme. Mãe, você está fazendo tempestade em um copo de água. Eles só precisam de ajuda. Lourdes se aproximou. Aline, ajuda não se impõe. Se pede, se conversa, se negocia. Você entregou sua mãe como se ela fosse um móvel velho que pode ser realocado sem avisar. Aline virou-se para ela. Isso é assunto de família, Lourdes. Não se meta. O olhar de Lourdes se estreitou. Eu sou família dela, antes de você ser. Aline respirou fundo, irritada. Mãe, olha o que você está causando. Isso aqui está uma bagunça. Eu confiei em você. Você não podia simplesmente ter dito não? Eu soltei uma risada baixa. Eu disse não, Aline. Você é que não ouviu. O silêncio caiu. Pesado. Cortante. Aline cruzou os braços. Pois bem. Vamos resolver de forma adulta. Quero ver a escritura da casa. Se você pensa que pode expulsar os sogros daqui, preciso confirmar uma coisa. Se esta casa é metade minha, eu decido também. A frase entrou no ar como veneno. Metade minha. Eu olhei para ela devagar. Ela nem piscou. Aline, você veio confirmar se tem direito à metade da minha casa? Ela respondeu sem culpa. Se for necessário, sim. Eu preciso garantir meu futuro e o do Marcelo. Lourdes fez um som de indignação. Você está ouvindo a si mesma, menina. Sua mãe está viva, presente, inteira. E você já está perguntando sobre herança? Aline revirou os olhos. Não é sobre herança. É sobre responsabilidade. Ela está velha. E eu preciso ter segurança sobre o que vai ser nosso amanhã. Eu respirei fundo. Muito fundo. Era o momento exato. O momento que eu havia preparado desde o dia anterior. O momento de mostrar que meu silêncio tinha limites e que minha dignidade tinha dono. Aline, disse eu, a escritura está no meu quarto. Vamos buscá-la. Ela assentiu, satisfeita, como quem acredita que já ganhou a batalha. Carmen e Agenor, sentados na varanda, levantaram-se imediatamente, atentos, como abutres esperando restos. Entramos na casa. O som do mar parecia mais alto naquele instante, como se me impulsionasse. Fui até a gaveta da escrivaninha do meu quarto. Aline atrás de mim, Lourdes na porta. Carmen e Agenor se amontoaram no corredor.
Peguei a pasta bege, a mesma pasta que meu marido assinou comigo há quase 30 anos. Aline cruzou os braços. Muito bem, mãe. Vamos ver quem realmente decide aqui. Entreguei a escritura na mão dela. Ela abriu, leu, piscou, franziu a testa. E então, empalideceu. Ficou sem ar. E quando levantou os olhos para mim, parecia que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Mãe, isso aqui está errado. Eu sorri. Não está, não. Ela gaguejou. A casa não está no seu nome? Não. Nem no meu? Também não. Carmen avançou. O que está acontecendo? Eu me virei para todos e pela primeira vez na vida falei sem medo. Esta casa não pertence a Aline. Não pertence a você, Carmen. Não pertence a você, Agenor. E desde 2 anos atrás, também não pertence mais a mim. O corredor ficou imóvel. Aline levou a mão à boca. Mãe, para quem você passou a casa? Eu segurei a mão de Lourdes. Para quem sempre cuidou de mim. Para quem nunca me virou as costas. Para quem me respeitou a vida inteira. Para quem me protegeu quando eu precisei. Para quem nunca se achou dono de nada meu. Fiz uma pausa, longa, profunda. E então declarei. Passei a casa para ser a sua tia Lourdes. O silêncio explodiu no ar. Aline cambaleou para trás. Carmen abriu a boca, sem produzir som. Agenor ficou roxo de fúria. E Lourdes apenas segurou meu braço com força, emocionada. Eu concluí. Vocês vieram aqui tentar me dominar, mas esqueceram que eu aprendi a me proteger antes de vocês nascerem. E que minha velhice não é fraqueza, é estratégia. Aline deixou a escritura cair no chão. E naquele instante eu soube. A guerra deles acabou. A minha estava vencida. A escritura caiu no chão com um som seco. Não foi apenas papel tocando madeira. Foi o barulho de um mundo desmoronando. O mundo que Aline havia construído na cabeça dela, onde tudo seria herdado, controlado, moldado conforme sua conveniência. Ela olhou para o documento como se fosse uma sentença. Depois, olhou para mim, com olhos tão arregalados que pareciam os de uma criança assustada, não de uma mulher adulta com 38 anos. Mãe, isso é mentira. Isso é impossível. Sua voz tremeu, rachou, quebrou. Lourdes, atrás de mim, mantinha uma postura firme, mas seus olhos brilhavam. Ela jamais pediria algo meu, jamais exigiria, jamais tomaria. E foi justamente por isso que recebeu. Carmen avançou primeiro, como sempre, arrogante até no próprio desespero. Você não tinha o direito. Essa casa pertence à nossa família. É o futuro da minha filha e do meu neto. Eu me virei lentamente para ela. Aline não comprou esta casa. Marcelo não colocou 1 centavo nela. E você jamais colocou um prato de comida na minha mesa. Então por que acha que isso é de vocês? O rosto dela contorceu. Porque Aline é sua filha. E os bens passam para os filhos. É assim que funciona. Eu respirei fundo. Herança é o que a gente deixa, mas respeito é o que a gente recebe. E você e seu marido nunca me deram isso. Ela tentou rebater, mas a voz falhou. Agenor finalmente explodiu. Você fez isso para nos humilhar. Não, respondi com calma. Fiz para me proteger. Fiz para garantir que, se um dia minha cabeça falhar, minha casa não será tomada de mim. Fiz porque percebi que vocês e minha filha estavam contando com o meu fim, muito antes de ele chegar. Aline cambaleou. Mãe, você acha que eu quero que você morra? Pelo amor de Deus. Ela começou a chorar. Um choro carregado, mas ainda cheio de orgulho. Não era arrependimento, era medo. Medo de perder o controle. Medo de não ter onde colocar os sogros. Medo de ter plantado veneno e agora ter que beber dele. Lourdes respirou fundo e disse: Aline, sua mãe passou a vida inteira te dando tudo. E você só achou natural receber. Nunca aprendeu a devolver. Achou que ela teria a obrigação de sustentar os caprichos da sua vida adulta. Mas chegou o dia em que ela se cansou. Aline, chorando, respondeu: Eu só queria ajudar. Eu só quis facilitar. Eu achei que ela ia gostar de companhia. Eu achei que ela ia se sentir útil, ajudando a cuidar de 2 pessoas idosas. Eu fechei os olhos por um instante. A palavra útil doeu tanto quanto fraca, quanto mole, quanto velha. Aline, disse eu não quero ser útil, eu quero ser respeitada. E você confundiu amor com obrigação. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu errei. Eu não sabia. Sabia sim.
respondi. Só não se importou. O silêncio dela admitiu tudo. Carmen começa a desmoronar. Carmen, ao perceber que a casa não seria dela nem hoje, nem amanhã, nem jamais, teve uma reação quase teatral. Isso é injusto. Aline merece essa casa. Nós merecemos respeito. Você devia ter passado a casa para a família de verdade. Lourdes deu um passo à frente. Família de verdade não tenta tomar a casa de uma mulher viva. Carmen ficou vermelha. Você está fazendo isso por inveja. Você é a irmã solteirona que nunca teve nada. Lourdes abriu um sorriso lento. E mesmo assim, hoje tenho mais casa do que você. Aquilo foi um golpe mortal. Carmen levou a mão ao peito como se tivesse levado uma facada. Agenor a segurou pelo braço, tentando acalmá-la, mas ele mesmo tremia. Vamos embora daqui, disse ele. Essas duas perderam o juízo. Eu o encarei com firmeza. Ninguém expulsou vocês. Vocês vieram achando que mandariam e descobriram que não tinham poder nenhum aqui. Estão indo embora porque não suportam ficar em um lugar onde as pessoas não se curvam para vocês. Ele não respondeu, porque sabia que era verdade. A fala que acabou com Aline enxugou as lágrimas e olhou para mim com um olhar que misturava dor, orgulho e desilusão. Mãe, por que você não confia em mim? Por que passou a casa para a Lourdes e não para mim? Eu respirei fundo e disse a frase mais difícil da minha vida. Porque você passou anos me tratando como peso, como serviço, como reserva, e eu precisava me proteger de você. Ela congelou. Olhou para mim como se eu tivesse atraído, mas na verdade, eu só tinha me salvado. Eu te amo, Aline, continuei. Mas amor sem respeito vira abuso, e eu aprendi tarde, mas aprendi a me defender. Ela chorou, soluçando. Eu nunca quis te perder, mãe. Mas agiu como se quisesse, respondi. E agora precisa lidar com as consequências. Carmen e Agenor entram em desespero real. Quando perceberam que realmente não tinham direito à casa, que não poderiam me controlar e que nem Aline tinha poder jurídico algum, o desespero deles veio bruto. Mas, e nós? Perguntou Carmen em pânico. Vamos viver onde? Não temos dinheiro, não temos casa. O que vamos fazer? Eu os encarei com sinceridade. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de tratar sua nora e a mãe dela como ferramentas. A vida cobra, sempre cobra. Agenor tremeu. Você vai nos deixar na rua? Eu respondi com calma. Vocês são adultos. Não são responsabilidade minha. Vieram para cá porque quiseram. E agora precisam se virar. Eu não tenho obrigação de carregar ninguém. Carmen caiu sentada no sofá, chorando alto. Aline tentou ajudar, mas Carmen afastou a mão dela. Sua mãe arruinou nosso futuro. Ela é cruel. Uma velha egoísta. Dessa vez, eu não precisei responder. Lourdes a encarou com frieza. Cruel é quem tenta se apropriar da vida dos outros. Helena só fez o que qualquer mulher madura deveria fazer. Protegeu o próprio lar. O silêncio depois da tempestade. Aline ficou parada no corredor, tremendo, sem saber como juntar os pedaços daquela situação. Mãe, eu não queria chegar a isso. Mas chegou, respondi. E agora, vamos reconstruir o que sobrou, se você quiser. Se você estiver disposta a respeitar quem eu sou. Ela chorou de novo. Eu quero, mãe. Eu quero, sim. Carmen se levantou. Então você vai escolher ela ou a gente? Porque eu me recuso a ficar num lugar onde não sou respeitada. Aline hesitou, tremia, e então disse, com voz fraca, mas sincera. Eu escolho o que é certo. Carmen arregalou os olhos. Agenor ficou sem fala. E eu vi, pela primeira vez em anos, minha filha escolhendo a verdade, e não a conveniência. Aline se virou para mim. Eu vou arrumar outro lugar para eles. Vou me responsabilizar por isso. Não vou mais te forçar a nada. Me perdoa, mãe. Eu toquei sua mão. Perdão existe, mas confiança precisa ser reconstruída. Ela assentiu, chorando. E então, pela primeira vez naquela tarde, algo dentro da casa mudou. O ar ficou leve, o peso caiu e a justiça começou a respirar. Depois do confronto da escritura, a casa inteira ficou tomada por um silêncio pesado. Não aquele silêncio bom, de vento atravessando as janelas ou do mar batendo nas pedras. Era o silêncio do choque, da queda, da verdade que não pode mais ser escondida. Carmen e Agenor estavam devastados.
Aline, chorando, tentava assimilar tudo o que tinha acontecido. E eu apenas respirava, como se estivesse voltando para dentro do meu corpo após anos vivendo para os outros. Lourdes colocou a mão no meu ombro e disse: agora começa a parte mais difícil para eles. Aceitar que não mandam mais, e realmente, a batalha deles já estava perdida, mas eles ainda não sabiam como aceitar. A tentativa de manipulação final. Depois de alguns minutos de desespero, Carmen se levantou do sofá com os olhos vermelhos e o semblante desfigurado. Helena, você não pode fazer isso. Não pode nos deixar sem caminho. Não pode nos tirar tudo. Eu a encarei com calma. Eu não tirei nada de vocês. Vocês nunca tiveram nada aqui. Só criaram a ilusão de que teriam. Agenor deu um passo à frente. Não seja insensível. Somos idosos. Precisamos de um lugar para ficar. Aline tem razão. Você devia nos ajudar. Respirei fundo. Eu ajudo quem me respeita, nunca quem me oprime. Carmen se aproximou, tentando apelar para a culpa. Se você fosse uma boa mulher, uma boa cristã, não deixaria 2 idosos na rua. Lourdes interrompeu. Não use Deus para justificar abuso. Isso é covardia. O rosto de Carmen travou. Eu completei. Vocês não estão na rua. Só não estão mais dentro da minha casa. Aline vai ajudar vocês a se organizarem. Aline enxugou as lágrimas e disse: sim, eu vou. Eu mesma vou encontrar um lugar para vocês. Vou assumir essa responsabilidade. Vocês não precisam envolver minha mãe nisso. Carmen arregalou os olhos. Aline, você está nos abandonando por causa dela? Aline murmurou. Não é por causa dela, é por causa da verdade. Agenor balançou a cabeça incrédulo. Estamos sendo traídos pela própria família. Isso é uma vergonha. Lourdes respondeu. Vergonha é tentar roubar paz de uma mulher que só queria envelhecer em paz. Carmen tremeu, mas não tinha mais argumentos, nem armas, nem aliados. A saída deles, o dia em que a casa respirou. Aline entrou no carro, pediu que eles colocassem as malas e disse: vamos procurar um lugar hoje mesmo. Vocês precisam sair daqui. Carmen e Agenor se moveram devagar, derrotados. Aquela arrogância que sempre carregavam, simplesmente evaporou. Quando passaram por mim para sair pelo portão, eu não disse nada. Nem eles. Apenas se foram. Como poeira levada pelo vento. Aline os ajudou a entrar no carro, trocou algumas palavras baixas, fechou a porta e depois ficou ali, parada, como se estivesse diante de um abismo. O carro partiu. E a casa finalmente respirou de novo. O ar ficou mais leve. A varanda pareceu maior. O mar soou mais forte, mais vivo, como se comemorasse em silêncio a libertação que eu mesma tinha provocado. Lourdes sorriu. Sabe o que foi isso, Helena? Foi justiça. Justiça da vida, justiça do tempo, justiça do coração. E você fez isso com elegância. Eu deixei uma lágrima escorrer. Não era tristeza, era alívio. O desabafo que minha filha precisava ouvir. Aline voltou sozinha no fim do dia. Ela entrou devagar, sem olhar muito para mim, como uma criança que sabe que fez algo errado, mas ainda não sabe como pedir perdão. Eu estava sentada na varanda quando ela disse: Mãe, eu preciso falar com você. Assenti. Ela sentou ao meu lado. Por alguns segundos, só o som do mar preenchia o espaço entre nós. Mãe, começou ela com a voz mais baixa que já ouvi. Eu achava que estava te ajudando. Achei que você ia gostar de ter companhia. Achei que era o certo. Eu virei o rosto para ela. Se você achava, por que não me perguntou? Ela engoliu seco. Porque eu sempre achei que você diria sim. Que você aceitaria tudo. Que você era forte, mas não forte o bastante para me contrariar. A frase perfurou. Mas era verdade. Eu fui mãe demais, dei demais, permiti demais. E quando a gente dá tudo, os outros acham que temos obrigação de continuar dando. Mãe, continuou ela, eu só percebi hoje que eu te tratava como alguém que estaria sempre ali, sempre cedendo, sempre aceitando. Eu virei uma mulher que exige muito e devolve pouco. Lourdes observava à distância, em silêncio, respeitando o nosso momento. Eu toquei a mão de Aline. Filha, amor não se exige, respeito não se impõe e cuidado não se cobra. Se você tivesse falado comigo com carinho, eu teria pensado em ajudar de outra forma. Mas você não me viu como mãe, me viu como solução.
Ela começou a chorar. Me desculpa, mãe, por tudo isso. Eu não percebi o quanto estava te machucando. Eu não sabia que você tinha passado a escritura para a tia. Eu pensei que tinha mais direito à sua vida do que realmente tenho. Eu respondi com ternura, mas firmeza. Aline, mãe não é posse, nem extensão da vida dos filhos. Eu tenho direito ao meu descanso, ao meu espaço, à minha paz. Ela apertou minha mão. Me deixa tentar de novo. Me deixa ser uma filha melhor. Eu prometo aprender. Eu sorri. Um sorriso que demorou a nascer, mas que nasceu verdadeiro. Não quero promessas, quero atitudes. E quero que você me veja, não como alguém disponível sempre, mas como uma mulher que também tem limites. Ela assentiu, chorando. E naquele instante, senti que algo tinha se reorganizado entre nós. Não era perfeição, era um começo, um recomeço. Maduro, silencioso, verdadeiro. O renascimento da casa. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter cor. A luz da manhã parecia mais quente, o vento parecia mais suave, até o cheiro do café parecia diferente, mais doce. Lourdes e eu reorganizamos tudo. O quintal voltou a ter vida, a horta voltou a brotar. Meu descanso voltou a existir, e Aline começou a aparecer com mais frequência, não para mandar, não para exigir, mas para ajudar, para aprender, para ouvir. Ela trouxe flores, depois trouxe mantimentos. Depois perguntou se poderia ficar para almoçar. Pela primeira vez em muitos anos, ela voltou a ser minha filha. E eu voltei a ser eu mesma. A mulher que não se rende. A mulher madura que renasceu na própria casa. A mulher que finalmente entendeu o valor do próprio silêncio e o poder do próprio limite. Nos dias que se seguiram à saída de Carmen e Agenor, a casa parecia outro lugar. Não havia mais portas batendo sem permissão. Não havia vozes duras na cozinha. Não havia exigências, ordens, insultos escondidos em sorrisos falsos. Havia apenas mar, vento, silêncio e uma versão minha que eu pensava ter perdido muitos anos atrás. Aline passou a vir com frequência. No começo com cuidado, como quem pisa em solo novo. Depois com mais segurança, sempre perguntando: Mãe, posso fazer isso? Mãe, você quer ajuda? Mãe, posso ficar um pouco? Ela estava reaprendendo a ser filha, e eu reaprendendo a ser mãe. Não a mãe que carrega tudo, mas a mãe que orienta, que conversa, que coloca limites. Era estranho, bonito e doloroso ao mesmo tempo. Lourdes, sempre por perto, dizia: Aline está se tornando mulher agora. Finalmente. E você está se tornando dona de si pela primeira vez na vida. Eu percebi que era verdade. Passei décadas tentando não incomodar, tentando agradar, tentando manter a paz às custas da minha própria dignidade. E tudo isso me custou caro, caro demais. Mas aquela casa, que foi palco de tantas memórias, se tornou também o lugar onde eu finalmente entendi algo que mudaria o resto da minha vida. Amor sem limite vira prisão. Bondade sem limite vira abuso. Solidão sem limite vira medo. E envelhecer sem limite vira invisibilidade. E eu não estava disposta a ser invisível. Não mais. O último encontro com Aline. Numa tarde tranquila, Aline veio com um bolo de laranja, o mesmo que eu costumava fazer quando ela era criança. Ela colocou a travessa na mesa e disse: Fiz para você. E para a tia Lourdes também. Eu sorri. Era a primeira vez que via aquele gesto em muitos anos. Sentamos nós três à mesa. Aline olhou para mim com os olhos marejados. Mãe, obrigada por não desistir de mim. Obrigada por me ensinar. Até quando eu não queria aprender. Eu segurei sua mão. Filha, eu não precisava que você fosse perfeita. Só precisava que fosse humana. E hoje você é. Ela chorou. Lourdes também. E eu senti que, de algum jeito, aquela mesa estava mais cheia do que nunca. Aline respirou fundo e disse com sinceridade: Eu não sabia o quanto estava te machucando. Agora sei. E vou passar o resto da vida tentando ser melhor. Por mim e por você. Eu sorri. Não precisa tentar ser melhor por mim. Precisa ser melhor por você. Eu já estou em paz. E pela primeira vez, eu senti que estava mesmo. Naquela noite, sentei na varanda e observei o mar.
O mesmo mar que viu meu marido rir, minha filha crescer, minha coragem dormir e depois acordar. O vento trouxe o cheiro de sal, forte e puro, e eu fechei os olhos. Pensei nas mulheres da minha idade, nas mulheres que passam a vida dando até o último pedaço de si. Nas mulheres que acreditam que amor é obedecer, que respeito é calar, que paz é aceitar o inaceitável. E desejei que todas elas, de um jeito ou de outro, encontrassem o que eu encontrei. A coragem de voltar para dentro da própria pele, a certeza de que merecemos paz e o direito de envelhecer com dignidade, não como peso. A casa estava tranquila, Aline estava aprendendo, os sogros nunca mais voltariam. E eu estava enfim no lugar onde sempre quis estar, dentro de mim mesma, dentro da minha fortaleza, dentro da minha história. A casa da praia não era apenas minha herança, era minha libertação. E naquela noite, pela primeira vez desde que me aposentei, sussurrei para mim mesma: eu venci. Se você acompanhou esta história até aqui, muito obrigada, de coração. Histórias como essa só existem porque você está aí, do outro lado, ouvindo, sentindo, aprendendo e caminhando junto com essas vidas emocionais que compartilhamos. Se esta história tocou você, iluminou algo dentro de você, ou simplesmente fez você pensar, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, emocionantes e transformadoras como esta. A sua inscrição faz toda a diferença para que nosso trabalho siga vivo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir até o fim. Obrigada por permitir que a voz dessas mulheres maduras continue ecoando. Até a próxima história. Com carinho, sempre.